Doutora Filó, bem-vinda. Uma salva de palmas para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maringá te ama. Seja bem-vinda, Maringá. Bom dia. Antes de começarmos, eu só gostaria de invocar, além da presença de Maria, a presença do único comunicador perfeito. Qual é o nome dele? Espírito Santo de Deus. Ele é o único que vai fazer com que eu fale o que o Senhor quiser, para que faça no coração de vocês o que Ele quiser. Tem uma forma de invocar o Espírito Santo que Nossa Senhora nos ensinou. Não sei se vocês conhecem, que diz assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A gente fala isso 3 vezes, tudo bem? Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada, bom dia, vamos sentar. Eu agradeço o convite de estar aqui em Maringá, agradeço o cuidado com que nós fomos acolhidos, a beleza de um coral. Chegamos, eu falei, gente, enquanto a gente pegava a mala, como é que o aeroporto de Maringá é animado, né? Com essas tantas de música. Que lugar mais animado esse, né? Que tem música. Eu falei, como é que será que essa música está aqui no aeroporto, enquanto a gente pegava a mala? Quando eu saí, tinha um coral belíssimo de crianças cantando para mim. Que coisa linda de chorar, não é? É assim que a gente é acolhido. Então, muito obrigada, obrigada ao Everton, obrigada da forma como a gente foi acolhido, muito obrigada. Bem, eu estou numa missão de falar 2 vezes com vocês hoje. E essa primeira vez eu gostaria de falar um pouco, e tudo que vamos falar está baseado hoje em Marcos. Mas antes de começar a palavra, gostaria de lembrá-los que nós estamos inseridos numa sociedade que tem muita informação, mas não tem formação. Nós recebemos informação o dia inteiro, mas não recebemos a formação certa, correta. E como não temos a formação e queremos ser famílias cristãs, a família cristã ela tem um outro peso e tem outros princípios para conduzir. E como a gente não tem essa formação muitas vezes, às vezes a gente fica com a formação que a gente recebeu na infância. Sabemos que existe Jesus, o Pai, Maria, o Espírito Santo, mas ficamos por aí. E criamos nossos filhos mais ou menos nesse caminho. E no mundo que a mídia já invadiu, que nós já perdemos o controle de muitas coisas, nós vamos permitindo que muito lixo entre na nossa casa. Que entre o mal de uma forma tão silenciosa que destrói. Porque não temos a formação. Então, o quanto que a família precisa ser informada, mas também formada. Se nossa opção é ser uma família cristã. Ser uma família cristã nesse século é um desafio imenso. Mas a gente sempre tem a presença de Deus conosco, de Nossa Senhora. E a família, ela é o primeiro lugar de uma convivência social. É o primeiro lugar que a criança vai aprender a falar, vai aprender a ouvir, vai aprender a partilhar, vai aprender a respeitar, vai aprender a ser respeitada. Então, é lá que é o treino. É lá que começa todo o treinamento para que eu volte a soltar o meu filho para o mundo. Porque se a gente prestar atenção, os filhos são nossos? Não, não são. Então, eles não são minha propriedade. Na verdade, os filhos são um presente de Deus.
Quando Deus colocou no coração de vocês um desejo de ser pai, de ser mãe, na verdade Deus te convidou assim: você quer ser co-criador comigo? Então, você cria comigo? Então, vamos ser bem honestos. Como é que nós estamos criando esses meninos? Somente para o mundo? Criamos os filhos para o Senhor? Não. Eu brinco lá no consultório com as mães. Os meninos, antes de andar, quando está engatinhando, eles têm que aprender a ajoelhar e entender que há um Deus. Há um Senhor. E aí nós, porque não só temos a informação e não temos a formação, nós achamos que os nossos filhos têm que ser gente de sucesso. Claro que eu quero que o meu neto já seja de sucesso. Mas o que a gente acha que o sucesso está vinculado a quê na cabeça de vocês? Sem medo de dizer. A dinheiro. Então, na verdade, eu quero que meu filho seja um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, pelo tanto de dinheiro que ela produz. E eu não sei vincular que um filho de sucesso é um filho, um homem ou uma mulher do bem. Olha a diferença que isso faz. Porque quando meu filho vai falar comigo que quer fazer vestibular, a gente pergunta assim: o que está dando mais? Eu estou falando mentira? A gente ajoelha com esse filho e fala: meu filho, Deus te criou, porque nenhum de nós é um acaso, nenhum de nós, cada um de nós só existe porque Deus assim quis, e só estamos vivos até agora sentados assim porque Ele quer, porque se Ele não quiser, acabou, mas Ele quer. E cada um de nós num projeto chamado salvação, que é algo esplendoroso, algo que só um Deus como Ele poderia criar. Cada um de nós tem um papel que ninguém vai repetir. O seu papel é único, a sua missão é única, cada um de nós é único. Porque Deus não pegou o amor dele e fatiou, não. É único. Então, a gente deveria falar com o filho: o que será que o Senhor colocou no seu coração? Então, nós como pais, que somos os intercessores dos filhos, ajoelhamos e falamos: Senhor, esse menino vai fazer vestibular. Para onde que o Senhor vai conduzi-lo? Qual é o projeto que o Senhor tem na vida do meu filho? Porque aquilo que o Senhor quer, as portas abrem. Quem cerca Deus? Quem como Deus? A resposta é: ninguém como Deus, ninguém como Ele. Então, se Ele colocou no coração daquele menino que ele vai fazer isso, mas isso é impossível para nós. Se esse é um projeto na vida do meu filho, o Senhor vai realizar. Mas nós fazemos errado. Nós primeiro mandamos o menino fazer, a gente faz um negócio para falar assim: reza para dar certo. Está errado. Bento XVI fala assim: quanta coisa inacabada, quanta coisa que dá errada, porque a gente não teve um princípio. Qual é o princípio? Jesus, essa doçura que estava aqui agora, que permanece conosco, é Ele. Nós fazemos tudo o contrário. Então assim a gente não faz. Então nós queremos o nosso filho de sucesso, com um emprego maravilhoso. Claro que eu quero isso também, mas ele tem, o meu principal objetivo é ele ser do bem. Então, quando eu falo isso, é porque a gente para e pensa: para que eu estou criando esses meninos? O que eu quero dos meus filhos? O que eu quero? Que de verdade eu quero? Eu estou criando muito mais os meninos hoje para o mundo do que de verdade para Deus. Por isso estamos vivendo um preço tão alto de tantos problemas. Porque meus filhos não são formados em Deus. Eles são informados que tem igreja, informados que de vez em quando ele pode rezar, informados que a hora do aperto a gente ajoelha, informados, o povo não é mais formado. Isso é de doer o coração. É só informação. Um dia uma adolescente falou comigo assim no consultório, 12 anos: tia Filó, eu queria tanto conhecer Deus. A mãe dela disse assim: não sei para quê, não precisa dele, faz falta para quê? Eu disse para ela: meu bem, se eu te levar para minha casa e te ensinar, acho que vai ter um problema com a sua família. Falei com a mãe: mas estou aqui. Caso sua mãe permita, eu posso te dar, falar alguma coisa dessa doçura da nossa vida, que se chama Jesus. Mas é duro. Adolescente quer aprender. A mãe falou: serve para quê, minha filha, aprender isso? Então, nós somos informados, não somos mais formados.
Então, por tudo isso que eu queria dizer a vocês, porque quando a gente recebe um filho, a gente recebe um mistério. E a gente não sabe o que aquele filho vai ser. E a gente pressupõe que toda criança já é boa por natureza, pois eu digo para vocês que não é, porque a gente já nasce ferido pelo pecado. Então, educar um filho significa eu retiro dele o que ele tem de melhor. Então, educar dá trabalho. Educar, formar aquele menino, aquele âmbito familiar na família, porque ele vai para o mundo. Ele vai para o mundo, mas eu crio ele aqui para ele ir. Então, por isso que educar dá trabalho. Não existe mãe de meio horário, não existe pai de ter... Eu só trabalho 6 horas. Não existe pai e mãe a tempo integral. Não estou falando que tem que ficar 24 horas dentro de casa. Eu estou falando que não existe mãe que delega. Nós cuidamos, nós olhamos, nós vemos. Nós precisamos de abraçar mais, de cuidar mais, de estar mais perto. Porque a coisa não pode ser delegada. Pai e mãe nunca, nunca será substituído na vida de um filho. Jamais será substituído. Então, é por isso que a gente precisa pensar, quando eu tenho um filho, exatamente como é que eu conduzo esse menino. Muito bem. Aí nós nos formamos como família. E formamos como família, existem 6 passos para que a gente possa entender esse caminho baseado em Marcos. Tem 6 passos na família que nos ajuda. Eu só queria interromper para pedir uma coisa. Alguém podia monitorar meu tempo, porque eu sou um perigo. E eu posso passar. E eu não quero cansar vocês. Logo quando começa o Evangelho de Marcos, Jesus faz um convite. E o convite é... Alguém lê a palavra de Deus aqui? Alguém lê de verdade? Nada, né? Nada. A gente tem que ler tanta coisa, né? Tanta mensagem no WhatsApp. Facebook, Instagram. Mas a gente não tem tempo da palavra. E quando Jesus começa o Evangelho de Marcos, a proposta é convertei-vos. Quer dizer, muda o rumo do que você já está caminhando. Façam um outro olhar. De verdade, avalie você. De verdade, avalie a sua vida e pensa no propósito de quem é você. E é tão interessante que, hoje, quando você pergunta para alguém assim, quem é você? A gente responde pelo que a gente trabalha e não pelo que a gente é. Se alguém te pergunta assim, Filó, quem você é? Você fala, eu sou pediatra. Não foi isso que eu te perguntei? Eu perguntei, quem é você? Será que você sabe responder quem é você? Não, porque a gente não tem tempo de se pensar, de se olhar, de se encantar com a obra maravilhosa que Deus fez em cada um de nós. Quem é você? O dia que você tiver a ousadia de responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Eu sou esse sonho de amor. Deus sonhou comigo, por isso Ele me criou. E eu estou aqui para amá-lo, servi-lo. E Nossa Senhora lá em Fátima falou, consolai o vosso Deus. Eu falo com ela, como é que consola um Deus? Há um mistério para mim. Amar, servir e consolar. Mas ninguém nunca me falou isso, então eu também vivo solta nesse mundo. Achando que a vida é viver, crescer, ter menino, casar e ficar velhinho e morrer. É muito mais. Saber que eu fui sonhada, amada, criada para viver uma vida que é eterna, mas que começa a eternidade a partir do momento que eu tomo consciência. Bento XVI diz assim, a nossa vida cristã, ela começa, não é por uma ideia, a nossa vida cristã, a nossa fé começa a partir de um encontro, que não é com uma ideia, mas é com uma pessoa que tem nome, que se chama Jesus. A nossa vida cristã, ela começa, o dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada. O dia que a gente tomar consciência do amor de Deus por nós, é o dia que nós vamos andar dançando pela rua, e o povo vai falar assim, você bebeu? Eu falar, do Espírito. Tomei consciência que sou um filho amado, então se eu sou filha do Altíssimo, até o passo seu será diferente. Então, repensa. Será que eu sou só um acaso? Que estou aqui passando essa dificuldade, ou vivendo uma situação difícil, para nada? Para e pensa, que se eu sou criado por um amor profundo de Deus, eu estou fazendo o que com a minha vida? Eu estou vivendo para quem? Essa é uma pergunta. Então, voltar, né? Volta e fala, eu tenho alguém a quem eu devo a minha vida. Eu tenho um pai que me criou.
Eu sou só a criatura dele, ele sabe exatamente o que eu sou. E mesmo assim ele me ama. O pessoal fala, você é uma poeirinha, sou, mas uma poeirinha apaixonada, uma poeirinha namorada. Não sou qualquer poeira, não é? Não somos qualquer pó, somos um pó amado de Deus. Há um dia que de verdade o ser humano tomar essa consciência. Quem vai dar conta de nós? Nós vamos ser insuportáveis. Nós somos filhos do Altíssimo. Príncipes e princesas, filho do rei. Olha a dignidade que carrega isso. Eu sou filha, eu sou filho de um Deus que me ama. Mas eu não mereço, ninguém merece. Esse mistério do amor de Deus. Não merecemos, mas Ele decidiu assim, que nos ama. O que nós temos que fazer? Aceitar, igual o menino aceita. Sabe quando o menino aceita um presente? Você dá um presente, ele pergunta, eu mereço? Nada. Meu neto, quando vê eu chegando com um presente para ele, faz até assim, de alegria. A gente deveria fazer assim, ficar extasiado de ser amado. Aí mudar o rumo da família. Mas quando Jesus nos convida, é o primeiro passo, convertei-vos. Muda o rumo. Sua vida está tão mais ou menos, está uma água de chuchu rala, sem gosto. Porque quem dá gosto na nossa vida, paladar na nossa vida, quem põe tempero na nossa vida é um só, Jesus. Então, eu vou converter, eu vou ensinar meus filhos que a alegria deles não está na alegria, na felicidade que passa, em coisa efêmera. Eu vou criar meus filhos com valores que são essenciais, que não vão acabar, que eles são criados aqui dentro dessa casa ou em qualquer lugar do mundo, mas a vida deles está alicerçada num valor único. Nos valores que eu creio, porque eu fui formado para isso. É diferente. Mas Jesus, quando convida os discípulos, depois do primeiro convite da conversão, o segundo passo, ele fala, vinde atrás de mim. A gente não anda na frente de Jesus, a gente anda atrás dele. Porque a família que tem Deus como guia, como aquele que vai orientar o caminho, como aquele que abre o caminho, como aquele que mostra todas as coisas, que é a segurança, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Essa família tem jeito de dar errado? Não tem, eu afirmo vocês. Não tem. A família que tem Deus como centro, se eu ando atrás do passo dele, ele anda, eu ando, ele anda, eu ando. Se ele parou, eu parei. Até nas horas difíceis, quem é o nosso segurança? É Ele. Na hora que o sol esconde, na hora que a dor chega, onde que eu vivo a sustentação? Em Deus. Eu estou agarrado em Jesus, abandonado na cruz. E estamos juntos, não estamos sozinhos. Mas é Ele que é a segurança e a estabilidade dessa família. É o que eu pergunto para os pais lá no CTI quando eu os acolho. Eu estou no CTI todos os dias. Por quem você se levanta cada manhã? Você já respondeu isso para você? Já pensou nisso? Por quem você se levanta cada manhã? Aí os pais falam, doutor Filó, eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu falo, hora de pensar, porque é exatamente a razão por quem você se levanta é quem será a sua sustentação enquanto seu filho está dentro do CTI. Você não vai dar conta de outra história, se você não tiver onde segurar com firmeza, e sabendo que se o menino sarar, ele é Deus, se não sarar, ele continua sendo Deus. E vocês vão aprender que o filho não é seu. Como disse uma família para mim sábado, um menino de 10 anos de idade, que a família falou, doutora Filó, mas nós criamos os meninos sem tela, nós fomos morar numa fazenda, nós só comemos orgânicos, não come carne, não toma leite, não faz nada. De onde surgiu um tumor cerebral no menino que era saudável, doutora, que nunca adoeceu? De onde? Eu falei, para começar, para nos tirar a ilusão de que temos o controle de alguma coisa. Oh, ilusão! Achamos que temos controle de alguma coisa. Temos controle de absolutamente nada. Absolutamente nada. O dia que a gente entender que cada um está na vida um do outro por um tempo curtinho, que quando eu levanto de manhã, eu não sei se eu volto para dormir com meu marido de noite. A gente sabe se volta para a mesma cama? Sabe nada. Sabe nada. Uma criança está lá batendo bolo com a mãe na cozinha, chegou para nós, 8 anos de idade, ela e a mãe fazendo bolo, de repente já caiu, aneurisma rompeu, chegou para mim, morte cerebral. Temos controle de quê? De nada. Mas temos que aprender que pertencemos a um só. Então está escrito na palavra de Deus, quer a gente viva, vivemos para o Senhor, quer morremos para o Senhor. Então tanto faz, está de cá ou está de lá, estamos com Ele. Fala, Filó, para com isso. Mas é assim mesmo. Mas a gente não gosta desse assunto, então pula esse assunto.
Então, entender que a gente vive para Ele, caminha no passo dEle, que tudo é dEle, que tudo é empréstimo. Porque na verdade, o que é nosso? O que é seu? Tudo que a gente tem, todos os dons, tudo que eu visto, tudo é de quem? De Deus. O que é meu? Tem uma coisa que é minha. Só os pecados. Isso aqui é duro. E isso não pertence a Deus de jeito nenhum. Não pertence a Deus. Mas é isso. Então, o terceiro passo, depois se eu ando atrás de Jesus, qual que é o terceiro passo? Jesus fala, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a cruz de cada dia e siga-me. É uma coisa fácil. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso me descentrar. Então, sempre os problemas nas famílias, os grandes problemas, é quando o eu, né, sobrepõe ao nós. É o egoísmo, né? Mas eu quero. Não, por isso que eu gosto de menino fazendo esporte de equipe. Porque tem que aprender que o que é bom não é para mim, é para todos, né? Vem treinando os meninos. E assim na vida. Não, meu filho, no eu, no é, aqui nós temos que seguir a vontade de Deus. Renunciar à minha cruz, renunciar à minha vontade. Mas eu quero, Senhor. Então, primeiro a gente coloca diante de Jesus e fala, Senhor, eu gostaria muito disso, o Senhor está de acordo? A gente não pergunta isso para ele, não. Porque eu quero acima de qualquer coisa. Mas a gente vive muito como menino de 3 anos de idade. Menino de 3 anos de idade, eles estão no pico da birra. Então, eles batem o pezinho e falam assim, mas eu quero. Fala, mas não pode, filhinha, que a faquinha vai cortar sua mão. Não pode. Então, a gente não compreende isso. Então, passar isso, assim, a minha vontade passar a ser a vontade do Senhor na minha família. Pedir a Ele que nos ajude a conduzir, a viver cada dia. Porque a consequência da minha cruz será viver a vontade de Deus. As consequências que eu vivo porque eu assumo ser uma família cristã. Então, vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil colocar limite nos filhos. Não vai ser fácil fazer as coisas como devem ser feitas. Porque os meninos vão dificultar. Olha a última aqui em Maringá tem festa do pijama? Vocês deixam? Então, a última de um cliente meu tem menino de 8 anos faz alguma coisa errada? 8 anos, né, gente? Não é bonitinho? 8 anos na gracinha. Vocês acham que o menino de 8 anos pensa para mais? Pensa. Hoje em dia, até 10 anos de idade, eu posso contar na mão quem dos meus clientes não viu pornografia pesada. Porque vocês deram para eles o mundo na mão deles, que se chama celular. Quando que uma criança recebe um celular? Teoricamente, quando ele pudesse comprar, né? Pagar a conta. Mas tinha que dar aos 16 anos, 15, 16. Mas nós damos quando eles nascem, né? Vocês acham que eu estou brincando? Outro dia um casal me parou e falou, Filó, que a gente queria te contar que a gente está grávida. Que beleza, parabéns, 3 meses de gestação, parabéns. A menininha, que gracinha, Deus abençoe. Filó, nós estamos com uma dúvida. Eu falei, que beleza, só uma. Gente, depois que tem menino, tem dúvida o dia inteiro. Só uma, a nossa dúvida é que dia que nós vamos dar um iPhone para ela, um iPad. Falei, às vezes entra o útero, né? A gente já começa a colocar lá dentro para a coisa funcionar melhor. E aí os meninos foram para uma festa de menino de aniversário de 8 anos de idade. Como é que vocês têm que ficar esperto? E aí a mãe, um cliente meu, a mãe falou com o menino assim, falou com o marido, você conhece a família? Não, conhecemos de porta de escola. Então, conhecer de porta de escola é conhecer alguém? Não. Na minha cidade, meu pai falava assim, pai, você gostou do fulano? Não sei, não comi um saco de sal com ele. Lá no interior, Léo Oliveira falava assim, aqui eu não sei como é que vocês falam. Aí, ela falou com o filho assim, tudo bem, você pode ir à festa, mas às 11 da noite eu te busco. Ao drama do menino de 8 anos. Vocês estão me humilhando, vocês querem acabar comigo? O que é que os colegas vão falar? Vocês vão buscar, sou um único assim. Aí ela falou, você está tão chato que como eu sou muito boa, vou deixar até você pegar o prato de comida e levar para o quarto, mas pensa. Se quiser, se não quiser, não vai. Aí saiu de lá manso, falou, tudo bem, eu vou à festa. Às 11 nós te buscamos, tudo bem. Buscaram ele às 11 horas. Passaram uns dias, como diz a mãe, tanta coisa na cabeça da gente, 3 meninos, vai lembrar que teve festa do pijama? Não vai lembrar. Aí durante o almoço ele falou, mamãe, sabe aquele dia da festa do pijama? Sei.
Pois é. A senhora sabe que não foi só a senhora que nos buscou, não? Teve outros pais que buscaram os filhos às 11 horas. Uai, que beleza, meu filho. E sabe o que os meninos ficaram fazendo depois lá? Não, eles ficaram assistindo um filme. Chama As Piranhas. Passaram a noite toda vendo filme de mulher pelada. Porque no Netflix, a criança não consegue fazer isso. Mas no Now, naquela parte que está busca, se ele digita As Piranhas, a última coisa que apareceu foi peixe. Eles fizeram a festa, e vocês podem imaginar o que daí veio. 8 anos, tão ingênuo, né? Foi. Ingênuo. Então, tanto que é difícil hoje você cercar. Mas é festa de 15 anos, os meus meninos, e eles não vão beber? Então ninguém vai na festa, falou comigo. Falei, então não vai ninguém, vai sua mãe, seu pai, sua avó, vai só eles. Nós temos peito para fazer isso? Não, o que a sociedade vai dizer? Aí outro dia em Belo Horizonte, 13 anos de idade, chegou um menino, um adolescente no hospital de rico, em coma alcoólico, teve que ser entubado e ir para o CTI em coma alcoólico aos 13 anos de idade. Aos colegas que são ruins, Deus que é ruim, não, eu que não ensino e não conformo o meu filho. Qual a informação que eu estou dando para o meu filho? Como é que eu estou formando esse menino para estar na casa do outro e beber? Aonde que estão os pais que não estão vendo que as bebidas estão saindo? Presta atenção, preste atenção. A minha menina mais nova, que teve para tratamento psiquiátrico por dependência do celular, tinha 8 anos de idade. Ela tomava banho segurando o celular. Uma mão lavava, outra mão segurava o celular. Depois invertia a mão. Vocês acham que eu estou de brincadeira? O meu menino mais novo, dependendo de droga, que o pai infartou quando descobriu, 12 anos de idade. Recebia dinheiro de um pedófilo. Precisava do dinheiro? Não, família riquíssima. Mas não tem tempo para ver. A gente trabalha mais para juntar mais patrimônio. Porque, na verdade, às vezes, a nossa concepção de ser pai é ser transmissor de dinheiro para filho. E eu digo para você, só uma coisa que faz vencer o mundo, qual é? Está escrito na palavra de Deus. Só tem uma coisa que faz nos vencer o mundo, qual é? Próximo ano que eu voltar, todo mundo está afiado na Bíblia. A única coisa que nos faz vencer o mundo é a fé. Dê a fé para o seu filho e ninguém cerca ele. Dê a fé. Isso que você tem que formar o seu filho. O resto, ele vence. Dê a fé. Isso é que precisa ser dado para os filhos, e hoje é o que não é dado para os filhos. Eu quero um iPhone 11, tia Filó. Vai trabalhar, menino, para ter. Primeiro. Mas a gente dá, doutor, porque ele suicida. Ele falou comigo, se minha mãe não me der, eu suicido. Falei, aproveita que a janela do consultório está aberta, se quiser pular, tá as ordens. Mas nós ficamos com medo, viramos refém dos filhos, porque quem guia minha casa, quem é o centro da minha casa, não é Jesus. É qualquer outro. É a internet tal, é a moda tal, é não sei quem. Os filhos hoje têm como modelo somente as figuras da internet. E quem tem que ser modelo de filho é pai e mãe. Isso vocês não podem abrir mão. Não podem abrir mão. Falo com os meninos, aonde seu pai e sua mãe pisam, você tinha que beijar. Porque você não sabe o sacrifício que eles fazem por sua causa. Tanto que eles lutam por você. Quando você tem uma febre, as mães não comem, não dormem, não tomam água, fica louca. É um pico de febre. As acham que já vão morrer. De tanto amor. E vocês fazem isso com pai e mãe? Não aceito, não. Mas é por quê? Porque eles não estão sendo formados na presença de Jesus. Mas quando Nossa Senhora encontra Jesus no templo, e Nossa Senhora fala uma coisa importante. Quando ela encontra com Jesus no templo, ela não fala assim. Alguém sabe o que ela falou com Jesus? Lembra quando Jesus ficou sumido 3 dias? Lembra desse pedaço? Lá em Lucas, lembra? Lembra desse trecho? Então, Nossa Senhora chegou lá na sinagoga, estava lá Jesus. O que ela falou com ele? Como é que é? Antes. Ela fala, teu pai e eu estávamos aflitos. Teu pai e eu, significa unidade. Casal tem que estar junto, unido para isso. Porque quando falar uma frase dessa, sustentar o filho, somos nós. Mesmo que o casal esteja separado, a conduta de um não pode afrontar o outro.
Mas a gente teria que superar os desafios da separação para criar um menino numa conformação. Mas a gente briga, né? Por questão do poder, de manipulação, de magoar o outro, e esquecemos da unidade. E aí está escrito assim, que Jesus desceu com eles para Nazaré, e Jesus era obediente a eles em tudo. Jesus era submisso a José e Maria. Por que Jesus era submisso a Jesus e Maria, e os filhos hoje não são submissos aos pais? Tem um segredo. Jesus era submisso a Jesus e Maria, porque Maria e José eram submissos a Deus. Está o segredo aí. Como nós também não obedecemos a Deus, os meninos não obedecem, a gente vai virando essa bola de neve, louca. Compreenderam? Então, eu ando atrás de quem? De Jesus. Para que tudo seja feito à vontade dele na nossa casa. Era assim que era para a gente poder caminhar, não é? A quarta coisa que a gente precisa ter na família é a experiência de vida de oração. E aqui eu vou perguntar uma coisa. Há um século atrás, Nossa Senhora em Fátima pediu uma coisa: rezem o terço todos os... A família que rezar o terço, eu lanço o manto sobre as casas e protegerei de muitos problemas. Quantos aqui rezam em família todos os dias? Não é de chorar? É de chorar. Mas chique mesmo é psiquiatra, R$1.000 a consulta, tarja preta para os meninos. É verdade. Eu, como pediatra, nunca encaminhei tanta criança para psiquiatra. Nunca vi criança aos 8 anos de idade com síndrome do pânico. Nunca vi tanta criança se cortando, se autoflagelando, tirando pedaço de si mesma. Como eu estou vendo que as famílias deixaram de ser família e virou um amontoado. Chega final de semana, cada um dentro de um quarto trancado com seus aparelhos mais sofisticados. Ninguém come junto mais numa mesa. A gente esqueceu que comer junto não é o que eu como na comida, mas eu como da sua presença. A gente come mais do que a comida. A nossa vida é relação, nós já aprendemos isso. O horário da comida, que é o horário de pai e mãe ensinar para filho. A gente aprendeu uns com os outros, se alimentar, fazer laço. Está abandonado. Aí domingo está cada um trancado, dentro de um quarto. Final do dia todo mundo irritado, nervoso, mal-humorado, porque vai começar segunda-feira. O que é isso? Está virando as famílias. Eu falo com as mães, vocês estão morando amontoado, né? Virou uma república. Cada um dentro de um quarto. Cadê a família? Cadê a vida de oração? Cadê uma família que se não dá conta de rezar um terço, que sinceramente um terço é 20 minutos. Ficar 20 minutos de joelho custa o quê? Nada, só na preguiça. Porque o povo está numa preguiça. Você fala assim, gente, vamos desligar a televisão e rezar um terço. Ai, que dor de cabeça, eu estou cansada, estou quase morrendo. Você não sabe o dia que eu tive, exaustivo, cansada. Você fala com alguém assim, vão no shopping, agora tem uma promoção. Você fala, gente, estou precisadíssima daquilo. Como é que eu vivi sem isso até hoje? Mas disso aqui que é essencial. Que eu de verdade, eu não conheço nada tão poderoso quanto uma oração de terço. Eu, sinceramente. E lá no CTI já fica impresso lá para os pais rezar terço. Fala com as mães. Uma vez uma mãe falou comigo assim, doutora Filó, eu estou tão desesperada. 3 meses dentro do CTI, menino com uma cardiopatia gravíssima, gravíssima, desnutrida do 1000º grau. E ela me diz, doutora Filó, eu já não sei mais, gemelar, meu marido está com o outro no interior. Porque eu trabalho na Santa Casa, eu tenho o privilégio de lidar com a nata da miséria, os privilegiados de Deus. Eu vejo o que ele faz. É uma coisa escandalosa o que ele faz. E ela falou, doutora, eu estou desesperada. Eu conversei muito com ela. No dia seguinte, eu que dou as notícias todo dia, falei com ela. Ontem você me falou que estava desesperada. Então, hoje eu te trouxe uma arma. Ela falou, que é isso, doutora Filó? Como é que eu falei que a senhora estava desesperada, só trouxe uma arma? Eu trouxe uma arma. Entreguei para ela um terço. Falei com ela, não conheço arma mais poderosa do que essa. Não conheço. Mas eu não sei rezar. Mas é fácil, não tem nada para fazer dentro do CT, a gente puxa uma cadeira, vamos rezar o terço. Deixa eu te ensinar como é que reza terço. É assim. Você vai rezar, vou imprimir o papel, você vai rezar. Mãe não dorme mesmo com filho em CTI, não dorme. Passa a madrugada rezando. Fala com a Nossa Senhora, a senhora foi mãe. É mãe de um tanto, que a senhora nem pediu para ser. Ganhou um tanto de filho, difícil. Só ganhou. Mas reza, fala com ela. A senhora não precisou ter filho no CTI, não, mas a senhora conhece a minha dor. Da impossibilidade de fazer alguma coisa. Tudo que a doutora fala comigo é que a menina está ruim demais. Imagina um bebê entubado
3 meses. 3 meses de ventilação mecânica. Qualquer um de nós adultos tiver no CTI, com 7 dias você tem que fazer traqueostomia. 3 meses entubado. Falei, vai conversando com Nossa Senhora, que ela vai ajeitando as coisas, e nós vamos trabalhando de cá. E aí o menino foi melhorando. Foi. E eu falei, gente, e esse menino começou a aceitar a dieta, nós vamos dar uma coisa caprichada para ele, uma coisa barata, que graças a Deus a gente não tem limitação para tratar dos nossos meninos de SUS. Lei de R$250 uma lata, coisa baratinha. Vamos fazer esse menino ficar bom, nutrir esse menino. E ela foi melhorando, ela foi melhorando. E aí foi numa quinta-feira, eu falei com a mãe, a partir de hoje você vai dobrar a reza. Porque segunda-feira eu vou tirar esse menino do respirador. Hein, doutora Filó? Uai, a vida tem que andar. Você está rezando de lá, eu estou rezando de cá, isso vai dar certo. Aí liguei para o doutor Marcelo, da broncoscopia, falei, Marcelo, segunda-feira você está na Santa Casa, estou que hora? Porque eu vou programar a retirada do respirador de um bebê que tem 3 meses de ventilação mecânica. Ele falou, não, Filó. Falei, mas vai dar certo. Eu creio. E aí, no final de semana, eu estava no hospital, sábado e domingo, falei com a mãe, amanhã é o dia. Hoje nós vamos rezar demais, que amanhã é o dia. Amanhã nós vamos tirar esse menino do respirador. Aí cedo, tudo preparado, o doutor Marcelo já comunicado, falei com ele, já vou tirar o menino do respirador agora, você fica atento para você poder vir para o CTI, fazer broncoscopia no neném, para ver se a gente vai ter que reentubar ou fazer uma traqueostomia de urgência. Tem que estar todo mundo preparado, já não sabia o que poderia acontecer. Todo mundo em volta do leito do neném, os residentes todos, né, achando que a pediatra é uma louca de 3 meses, vai tirar o menino do respirador. Fisioterapia, toda a equipe médica lá. Quando nós tiramos, a mãe de joelho, né? Mãe de joelho. Enquanto a mãe rezava, nós estávamos lá tirando o respirador. Quando nós tiramos o tubo, eu olhava para os médicos, ninguém respirava. Falei, gente, pode respirar, porque o menino já respirou. Vocês podem soltar o ar, porque está todo mundo em suspenso. Não, o menino respirou. Ele já respirou. E aí o doutor Marcelo chegou para fazer broncoscopia e falou comigo assim, Filó, eu nunca vi uma coisa igual, que nenhum edema tem. Não tem absolutamente nada. Nada. Isso foi na segunda. Na quinta, quando a mãe entrou no CT, eu falei, agora tem outra novidade. Ela falou, doutor Filó, você vai me matar qualquer dia. Eu falei, não, querida. Pode morrer fácil, não. Nós temos um caminho. Qual é agora, doutor Filó? Eu falei, alta. Para casa. Essa mulher ajoelhava no CT e falou comigo, ô doutora Filó, enquanto eu viver, eu vou ensinar as pessoas a rezar o terço. É só o terço. Só o terço, uma vez por dia. Só um. Mas a família precisa aprender a rezar juntos. Ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. Ler para os seus filhos a palavra de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus fala, para mim foi tão fácil ser santa, porque a minha família era santa. O pai sentava com os filhos no jardim, tanto que todas as filhas tiveram 9 filhos, 4 morreram, 5 foram, todos foram para o convento. E ele lia, enquanto eles bordavam, ele lia a escritura para os filhos. Falava de Jesus para os filhos. Então, você imagina a família que pode pegar o que viveu no dia e colocar junto no evangelho, ou no texto que vocês escolheram. Falar, olha como é que Jesus fez. Você pode imaginar uma família onde cada membro da família, a vida é governada por Deus. Como é que essa família é? Como é que essa família pode testemunhar um Deus vivo? A bênção de Deus numa casa. E aí eu vou falar de uma outra coisa que meu marido vai brigar comigo depois, mas eu vou falar. Que é a presença de Jesus vivo na casa, que se chama Eucaristia. Eu, enquanto morrer, vou mandar o povo ir à missa todinha. Porque a gente se alimenta, vocês comem quantas vezes por dia? Umas 3, 4? Tem gente que é o dia inteiro, né? Dá uma que levanta, dá uma que dorme, dá uma belisca, uma coisinha. E quantas vezes por dia vocês alimentam a alma de vocês? Quantos aqui vão à missa diariamente? Já tem uma turma que é da minha turma. É preciso alimentar a alma todos os dias. É preciso que a primeira coisa do nosso dia seja joelho. Ajoelhar e dizer ao Senhor, bom dia, meu Pai. Peça a bênção, permissão para começar um dia, de acordo com a vossa santíssima vontade. E lá alimentar a alma, é porque a gente não acredita, eu acho que a gente não acredita, de verdade, que enquanto a gente estava em adoração, aquela hóstia, era Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Por que não nos alimentamos dele primeiro?
Eu sei que tudo é graça, porque você já não pedir, já não consegue. Quando eu pedi a Jesus, há muitos anos, já nem sei quantos anos tem que eu tenho a graça da missa diária. E eu falei com ele, Jesus, é muito difícil o CTI. É muito difícil lidar com a morte de criança. É muito difícil colocar uma criança para morrer no colo de um pai e de uma mãe. Porque a gente lutou demais para chegar nesse ponto de pôr o menino para morrer no colo de pai e mãe. Porque é proibido morrer só. Você morre do lado de quem ama, você morre segurando a mão de quem vai falar com você assim, obrigado. Até breve. Se a gente não tiver essa fé, não tem jeito. Eu falei, Jesus, eu preciso de mais do Senhor, tem que ser todo dia. Porque sábado e domingo é muito pouco para mim, que tem essa vida todos os dias de CTI. Eu falei com ele, a hora que o padre levou a hóstia na consagração, eu falei, Jesus, eu preciso de uma graça. Eu preciso te encontrar todo dia na missa. Me dá a graça. Mas sabe o que é bom rezar? Porque Deus sabe tudo da gente, a gente fica explicando, né? Se eu sentar, que eu tenho que explicar todo o processo, para ele não precisa explicar nada. Falei, mas o senhor conhece a nossa vida, que o senhor anda comigo o dia inteiro. Eu começo o hospital às 7 da manhã. E tem dia que eu tenho que voltar para o CTI. Ainda não era casada. Às vezes o CTI me chamava às 11 da noite, eu voltava para lá 3 horas da manhã, eu estava voltando para casa, às 7 eu tinha que estar de volta. Então a nossa vida é uma vida de entrega. Eu falei, Jesus, eu preciso de um padre super animado, que tem que começar o dia às 7 da manhã. E tem que ser no caminho da Santa Casa, coisa simples, né? E padre tem que ser cedo e tem que ser no caminho da Santa Casa. Mas tem uma pessoa que sabe disso, é o senhor mesmo. Por que eu vou pedir essa informação? Só para o senhor. Porque Deus não acha, né, gente? Ele sabe, né? Deus acha alguma coisa? Ele sabe. Eu falei, então, estou esperando seu recado. Mas só não demora, não, porque eu preciso muito. Segunda-feira, quando eu terminei meu dia, fui rezar, porque a gente tem que fazer a mala todo dia, né? Porque vai que chama na madrugada. A gente não sabe, né? Deixa a mala pronta. Aí, quando eu fui rezar segunda-feira, eu falei com ele, ô Jesus, mas eu te falei ontem, eu fiquei te esperando o dia inteiro, cadê meu recado? Chegou não. Amanhã, mais um dia sem Eucaristia, o senhor não falou nada. E eu tinha um grupo de oração, que o meu grupo de oração começou em 1983, presta atenção, era terceiro ano de medicina. E aí, quando eu terminei o grupo de oração na terça-feira, que eu fechei, as freiras me davam a capela. Quando eu fui fechar a capela, chegou uma senhora perto de mim que nunca mais voltou, Dona Marta, que de vez em quando eu encontro com ela, às vezes na missa, ela falou comigo assim, desse jeito, eu fechando a porta da capela, ela falou assim, ô Filó, você sabia que no Colégio Arnaldo tem missa todo dia às 6h30 da manhã? Gente, eu abracei ela tanto e beijava tanto. Ela falou assim, mas o que você está fazendo isso comigo? Eu falei, não é você não, estou falando em Jesus que está em você, por isso que eu estou te beijando, é nele que eu estou beijando. Não é você não, é ele. Porque ele mandou o recado. E desde então, missa diária. No caminho da Santa Casa, um quarteirão de Santa Casa. A missa começa às 6h30, não tem homilia, termina entre 10 e 5 para 7. O padre brinca que conhece a turma que trabalha. Que a gente fica com o pé dentro da missa, dentro da igreja e outro fora. Que quando ele fala, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, sai todo mundo ventado. Mas é lindo, porque sai todo mundo correndo, e com isso que ele tanto estudante de medicina, o tanto de gente que primeiro vai lá e fala, bom dia, meu pai, se alimenta e fala, vamos trabalhar? Vamos embora? Vamos junto? Abençoa meu dia? Mas é assim. É isso que vocês vão fortalecer os filhos de vocês. É na presença, é mostrar que Jesus vivo, Ele caminha conosco, que Deus quer fazer parte nessa vida nossa ordinária. Ele santifica essa vida ordinária nossa. É Deus que quer fazer parte desse projeto da nossa vida. É Ele junto. Como é que eu vou falar com Ele? Jesus me sustenta, o que eu tenho que sustentar essa mãe? Chamá-la para a fé dela na hora que eu vou dizer a ela, o seu filho não vai dar conta? Então como é que vocês vão ajudar seu filho quando ele ficar desempregado? Quando ele tiver uma doença? Quando chegar alguma coisa na família? Como é que nós vamos fazer? A gente continua comungando, recebendo o Senhor. Jesus participa conosco. Mas eu tenho um outro sonho. Um outro sonho. Que é uma tradição antiga da igreja que infelizmente se perdeu. Mas eu continuo falando dela. Que é consagrar a família, fazer a consagração da casa ao Sagrado Coração de Jesus. Tem algum lugar mais doce para a gente morar? Não tem um lugar mais doce, que é o coração dele. Vocês sabem de onde surgiu essa tradição? Não, é com Lázaro. Vocês imaginam quando Jesus chegou lá em Betânia, primeira vez que Jesus chegou, Jesus nunca andava sozinho, eu fico imaginando o desespero de Marta, como dona de casa, não estou brincando não. Chegava Jesus com mais 12, você imagina, no mínimo, que é tanto de homem para comer. Quem é dono de casa sabe que isso agora não é brinquedo. Chegava, falaram com o Lázaro, nós trouxemos ele, Lázaro, é um profeta. Tá, então entra, né? Conheço. Entrou,
comeu, mas como uma visita. E na hora de ir embora, falou, então tá, depois vocês voltam, que é coisa que você não quer que volta não. Ah, bom, outra hora vocês passam por aqui. Deve ter sido isso, porque eu nunca viu ele não falou nada, só conversou. Porque Jesus, se ele andasse na multidão ou com os 12, Jesus nunca se sobrepôs. Nunca, ele era um igual, ele não se sobrepôs. É docinho demais, né? Ficou de louco. Na segunda vez, Jesus voltou, eles conversaram melhor. E na hora de ir embora, Lázaro deve ter falado assim, mas você volta? Não deixa de passar aqui, não. Lázaro já começou a gostar. Já tinha alguma coisa diferente daquele homem. Já era diferente. Na terceira vez que Jesus foi, Lázaro estava sentado do lado de Jesus. De repente, Lázaro ajoelhou diante de Jesus e falou, Jesus, aqui não era assim, essa casa. Essa casa era eu, a Marta e a Maria. E a Maria foi ser prostituta dos leprosos. Ela foi embora. Jesus olhou para ele, desculpa que eu emociono, e falou, Lázaro, não chore, eu trarei Maria de volta. Se vocês lerem o Evangelho, Maria voltou. Então, o que eu gostaria? Que as famílias tivessem a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de casa. Para que ele fosse um amigo, que a família se reunisse todos os dias, porque ele é o grande amigo da família. Vão contar para Jesus hoje, vamos reunir. Vão contar para Jesus que você tirou nota boa, que você já sabe andar de bicicleta sem rodinha. Jesus participa de tudo. Que o gatinho chegou, que o cachorrinho chegou. Jesus participa dos detalhes da casa. Mas também se aconteceu alguma coisa ruim, ou tristeza, Jesus, nosso marido, perdeu o emprego. Jesus, fulano está doente. Jesus, esse problema está preocupando a família. Então, tudo as crianças e a família aprendem a colocar aonde? No coração de Jesus. Qual lugar que a gente poderia se esconder na vida? A não ser num coração tão doce como aquele. E nós desprezamos esse coração que ama tanto cada um de nós. Mas a Filópica não combina com a decoração da casa. Muda o raio da decoração da casa, mas põe Jesus lá dentro. Porque não existe ninguém igual ele. Convida as vizinhas no dia que vocês forem fazer a consagração da casa de vocês. Pede o padre para ir, que existe toda uma cerimônia para essa consagração. É belíssimo. É belíssimo. Está tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. Está tudo nós podemos tocar se a gente quiser. Mas a gente larga para lá. Pensem nisso. Então a família que faz essa formação dos filhos em Deus é diferente. O quinto passo é quando a gente é tentado inúmeras vezes a abandonar Jesus. Ei, filho, esse negócio da rezação que você arruma, como diz meu marido, lá vai ela rezar mais uma vez. Porque lá em casa nós fizemos um quarto para ele e Nossa Senhora. E aí eu falo com as minhas funcionárias, vocês já foram lá rezar hoje? Meu joelho flexório teve que ir para a reforma, porque ele está fundado onde eu ponho o joelho, nem tanto rezar. Mas é o lugar de ler a palavra, já está tudo na mão, o texto já está na mão, os castiçais estão na mão, tudo para acender vela, meu marido fala, vai pôr fogo na casa qualquer dia, tem que rezar. Mas é porque tudo eu vou falar com ele. Para mim poder vir cá falar com vocês, aonde que eu fui primeiro? Passei a tarde agarrada nele, para saber o que ele queria que eu falasse para vocês. Então tudo é ele. Primeiro ele. O amor da minha vida, não é? Primeiro ele. Então, primeiro a gente vai lá e conversa com ele. Toma benção de manhã, toma benção no meio do dia, toma benção de noite. Claro, porque tudo é graça. E depois que eu aprendi, que eu estou no CT há 24 anos, eu descobri, né? Mateus 6, 24, 34, quem lembra de cor? Mateus 6, 24, 34 está escrito, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia. Então, lá no CTI, eu falo com as mães, não tem um dia, tem uma manhã, tem uma tarde e tem uma noite. Porque tudo muda. O dia que a gente entender isso, a gente termina meio-dia e fala, obrigado, porque o Senhor me permitiu viver de manhã. Termina 6 horas da tarde, obrigado, porque eu concluí mais uma parte. Obrigado, porque eu abri os olhos. Eu falo com ele na hora que eu abro os olhos. Que mais um dia para viver a sua misericórdia. Mais um dia para vos servir. Mais um dia para te amar. Porque para te amar, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, eu só tenho agora. O próximo minuto eu não sei, nós não cantamos assim? Eu não sei o próximo minuto, mas agora eu tenho para te amar. Fala, Jesus, eu acordei, mexi as pernas, mexi os braços, não tive um AVC durante a noite. Ninguém me vira na cama, ninguém me dá banho de leito. Posso tomar banho sozinha? Posso escolher o perfume, a roupa que eu quero, vestir uma roupa. A roupa estava fria, pus outra roupa. O perfume, a joia, o que eu quiser. Vou a pé, vou de carro, vou de sombrinha, eu resolvo tomar chuva, o dia que eu quiser. Mas
Tenho tanta coisa, mas a gente acorda e fala, ai, tem que trabalhar, está chovendo. Ai, está com sol, ai, que calor. Só parece um bando de hiena. Está escrito na palavra de Deus, Deus não precisa de filhos lamurientos. Aprende a tudo da graça. Aprende a louvar a Deus por tudo. Fala, menino, que espetáculo. Olha o que nós podemos fazer. Aprenda. Comece a enumerar tudo que você tem para agradecer a Deus. Não vai sobrar nada para reclamar. É demais. E eu vou falando com ele no dia, quando termina o dia eu falo com ele, eu vim agradecer por tudo que o Senhor fez, mas que eu vi, mas muito mais pelo que eu não vi. Porque se uma criança for contar tudo que o pai evitou que ela morresse naquele dia, que ela machucasse, o menino sabe quantas coisas você sabe, tirou ele daqui, e Deus fez assim com você e você não viu. Então eu falo, obrigado pelo que eu não vi, porque eu tenho certeza que foi muito mais do que eu consegui ver, porque a gente é muito limitado, né? A gente não vê nada. Então, qual é a tentação? Falar, eu sou bacana, eu dou conta, eu sou forte, eu sou capaz, eu faço. Então, o mundo está sofrendo desse jeito, porque o mundo se emancipou de Deus. O mundo acha, sabe menino de 1 ano? Menino quando começa a andar, anda com a base larga, com a bundinha de fraldinha, e assim. E você que tenta segurar ele, bate e fala, sai de trás, né? Não sabe falar ainda, mas ele bate para você sair, porque você está atrapalhando ele andar. E nós fazemos isso com Deus. Nós batemos assim, dá licença, eu não preciso de você agora, porque eu já sei tanto, sou bacana, eu tenho emprego, Jesus, ganho não sei quantos mil por mês, tenho uma casa maravilhosa, tenho um carro, agora até comprei apartamento em Miami, agora estou indo para comprar na Europa. Estou indo, já tenho helicóptero, já tenho tudo, eu já tenho tudo. Precisar de Deus, quem precisa é pobre. É quem não tem dinheiro, é quem não tem poder. Ai, pois eu digo para vocês, o dinheiro diante de Deus vale o quê? Nada. Nada. Eu vejo Deus fazer as coisas pelos miseráveis, que eu morro de inveja, falo, menino, quero assim também. Como é que Deus cuida? E quando Deus quer, Ele quer. Quando Ele pode, Ele pode. Nós temos um amigo empresário, muito esse poderoso no dinheiro, e uma vez ele estava no hospital com a mulher e os 3 filhos para morrer. E os médicos disseram para ele, não, mas eu posso pegar avião, levar para onde? Ele falou, meu amigo, não tem jeito, seus meninos triscados aqui. E agora, não tem nada mais que a ciência possa fazer. Se por acaso você tiver fé. Esse homem ajoelhou, foi a conversão dele. E ele pediu a Deus, ele falou, eu tenho tanto dinheiro. E descobri que o meu dinheiro não serve para nada, porque não serve para me devolver a vida daqueles que eu amo. Como é que eu vou viver sem a minha mulher e meus 3 filhos? Então, hoje ele anda com um terço no pescoço, os filhos estão vivos, o trabalho desse homem hoje é uma coisa espetacular, mas ele, como ele fala, todas as vezes comigo que ele vai lá no CT, ele fala, doutor, eu já descobri, né? Descobri de uma forma muito penosa, mas eu descobri que o dinheiro não vale nada, nada, te dá conforto, dá umas coisas, mas quem é o poderoso da nossa vida? Quem é que pode tudo? É Jesus. Mas nós sempre somos tentados a confiar no poder do outro. Não, eu sou amiga daquele deputado, resolve o quê? Nada. Eu sou amiga do ministro, resolve o quê? Nada. Eu tenho um amigo influente, a gente adora 15 minutos de fama. A gente adora selfie. Eu odeio, mas quem tem gente que ama. O povo adora saber quantos te acompanha no Instagram, no Facebook. Para que serve isso? Nada. Mas para nada. Nada. Para quê mesmo? Mas a gente tem essa tentação sempre de largar Jesus. Não era assim, pois Pedro não falava assim. Jesus, se precisar, eu morro por causa de você. E os discípulos falaram, não, nós morremos por causa dele. Todo mundo estava disposto a morrer por causa dele. Na hora que a coisa pegou, sobrou João, porque o resto sumiu. E nós somos assim. Às vezes a gente até quer, mas às vezes a coisa aperta, a gente larga Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você crê em Deus, você é uma pessoa tão bacana, tão bonita, tão informada, tão chique, você crê em Jesus? Você pôs o Sagrado Coração de Jesus na sua casa, você anda com um terço na mão? Você vai ser brega, né? Pois quando eu estufo bem o peito, falo, que espetáculo, é a coisa, a razão da minha vida. Filó, mas você na ciência? Meu filho, ciência tem o caminho dela, não precisa da fé. A fé tem o caminho dela, não precisa da ciência. Eu preciso da fé e da ciência. Cada um de nós precisa da fé e da ciência. Um não contrapõe o outro. A enfermagem lá no CTI já aprendeu. Doutora Filó, isso aqui não foi a Gê não, né? Falei, vocês estão ficando espertos. Vocês já estão numa esperteza doida de entender que é assim mesmo.
Já aprenderam. E eu penso demais, sabe, gente? Tem uma coisa que eu penso demais, que é na hora da minha morte. Eu penso todos os dias nela. Porque cada dia pode ser o último dia. O último. Não tenho medo dela. E é tão engraçado que um dia eu tenho que fazer muita discussão com os residentes sobre morte. Porque os meninos vão fazer medicina, nunca discutiu morte na família, né? A gente não discute morte na família. É um assunto negado, um assunto debaixo do pano, a sociedade não conversa sobre isso. Mas falar de morte é falar da vida. Então, como é que eu posso viver melhor hoje, sabendo que posso ser o último? Como é que eu posso falar, menina, que linda você é? Se é o último dia, eu vou falar agora, porque a gente fica de ano, né? Igual um recado que eu recebi. Fala com a Filó que eu vou rezar com ela quando eu aposentar. Aí eu mandei um recado de volta, porque eu não dou conta, né? E se você não aposentar? Não é assim? Mas a gente adia, né? A gente adia. Não, eu vou rezar, vou ter tempo, quando eu estiver assim. Não, é agora. Tudo com Jesus é agora. É hoje, né? Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, 11 vezes é dito por Jesus a palavra hoje. Então é hoje, é agora. Então a gente é tentado. E aí, entre uma das aulas que eu discuti com os meus residentes, que eu faço uma discussão com eles sobre morte, vamos conversar um pouco sobre morte. E aí eu falei, um dia nós vamos aprender igual São Francisco, que morte é a nossa irmã. Essa residente é muito engraçada, falou assim, ô Filó, o negócio é o seguinte, a morte pode ser sua irmã, mas minha não é nem parente. Nem parente, ela é minha, Filó. Falei, você vai aprender, menina, você ainda vai caminhar e entender. Então, se eu sei que cada dia que eu vivo, falta menos um para voltar para a casa do meu pai, que eu fico imaginando que espetáculo vai ser o dia que eu voltar para a casa do meu pai. E Jesus fala assim para uma mística na França, muitos anos atrás, mais de um século atrás. Ele fala com ela, Gabriele, já te passou pela cabeça que você ainda não nasceu? Hein, Senhor? Você ainda não nasceu. Porque o seu nascimento será a sua morte. É quando você for nascer para uma vida que não tem fim, para uma vida que não tem dor, para uma vida que não tem sofrimento, para uma vida que não tem separação. Você já pensou sobre isso? Ele fala com ela. Então prepara, Gabriele, a sua morte como uma festa que você dá com o maior requinte. Cuida dos detalhes daqui que eu cuido dos de lá. Uma coisa espetacular pensar nisso. Isso é espetáculo, mas a gente tem um medo danado, nem falo no assunto. Mas então a gente tem, quantas vezes na vida a gente é tentado a mudar o caminho? Não, mas se eu creio em Deus, eu faço isso por causa dele. Não, mas só essa vez que eu vou fazer errado. Só essa vez. Como uma cliente falou comigo, mas o que tem, doutor Filó? Só uma vez o adultério. Só uma vez, doutor, porque é muito lindo, só uma vez. Só uma vez, o que tem? Só uma. E assim a gente vai sendo tentado a afastar de Deus. Mas aí, eu queria dizer que o sexto passo, ele é maravilhoso, é o final do capítulo de Marcos. É quando Jesus, ressuscitado, ele procura os mesmos discípulos que o abandonaram. Jesus não fez um discurso para eles. Jesus não falou com eles, vocês me largaram aquela hora. Falou não. Jesus deu a eles uma missão de anunciá-lo que ele estava vivo e que ele era o Senhor da vida. Então, é a mesma coisa. A gente tem que ter a coragem, mesmo que a gente caia, que a família caia, que a família esteja vivendo um fracasso, que todas as crises que a gente tem em família, todos os problemas, alguém que foi embora, alguém que está perdido numa droga, alguém no álcool, qual que seja lá quanto problema, a gente conta para Jesus. A gente apresenta isso para Ele. E Jesus fala, não, mas eu quero que você me testemunhe. Jesus, mas só viu que isso aqui é um caco? Não, é aqui mesmo que eu quero. É porque Jesus não desiste de nós. Então Ele volta lá mesmo, Ele volta nessa miséria que somos. Ele volta em tantas vezes que nós damos o passo para trás. A gente começa muito bem com Ele, larga Ele no meio do caminho, que a gente acha que já aprendeu a andar. Então, tantas vezes que a gente vai e volta, Ele não desiste. Ele volta atrás de nós e fala, mas eu quero que seja você a minha testemunha. Que você anuncie mesmo com toda a miséria da sua família, com todos os problemas, com tudo que existe. Cada família é uma luz nesse mundo de escuridão. Então nós não podemos desistir. Nós temos que continuar, porque sabemos que Ele caminha junto. Então, por mais medo que vocês tenham, porque a missão que é dada a vocês de ter uma família, a missão a nós, porque
o matrimônio, o casamento é uma vocação, é um chamado de Deus. Por mais difícil que seja, você fala, vontade de largar esse negócio no meio do caminho. Jesus falou 366 vezes na Bíblia, não temais. Mas ele falou não temais porque ele falou uma outra frase. Qual é a outra? Por que a gente não precisa ter medo? Porque eu estarei convosco todos os até o final. Então por que a gente não desiste? Por que a gente consegue caminhar? Por que a gente vence? Porque o Senhor vence por nós. Então que vocês tenham coragem de voltar o passo, de colocar Jesus na frente, de seguir o passo dele e falar, se ele vai, eu vou. Se ele para, eu paro. Que ele possa conduzir cada família de vocês, né? Porque Deus só tem o melhor. Deus não tem o bom. Deus não tem o mais ou menos. Deus não sabe, Deus não acha, Deus sabe. Sabe de todas as coisas, sabe da sua dor, sabe das dificuldades. E não precisa propor nada para o Senhor, entrega. Mas quando entrega, a gente entrega. Porque o Senhor conhece cada filho que Ele tem. Ele conhece. E só Ele sabe como é que Ele busca e atrai cada filho. Assim como Ele devolveu Maria para a casa de Marta e Lázaro. Ele vai buscar todos que estão fora. Ele reúne de novo todos, por uma única razão, por amor. Porque Deus nos ama de uma forma sem igual. E Ele deseja que a família permaneça como um grande testemunho. Então, a família que carrega junto Jesus e Nossa Senhora, como poderá não dar certo? Como poderá a gente não vencer todas as dificuldades? A gente vence todas, mas é por causa deste nome sagrado que a gente pode pronunciar. Essa doçura que um dia se dignou vir até nós, para nos dizer que somos amados como ninguém e que não estamos sozinhos. Então não tenham medo, seja da missão que for que está confiada a vocês, seja a situação que vocês se encontram. Faça uma oração de profunda entrega ao Senhor, profunda entrega. Coloque a família de vocês diante do único capaz de pegar um caco, um lixo e fazer disso uma obra de arte. O único capaz de fazer isso se chama Jesus. Não tenhais medo. Por quê? Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.